Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Criminalmente e hoje vamos falar um pouco sobre o que se tem feito recentemente para lidar com os crimes de abusos sexuais na Igreja. Face a isto, recentemente foi criada uma comissão para investigar este tipo de crimes, composta por uma equipa multidisciplinar e lá está, focada inteiramente na situação em questão, e criaram uma linha de apoio em que todos aqueles que foram vítimas de crimes de cariz sexual por membros do clero, praticados desde 1950, podem entrar em contacto e reportar esses mesmos casos. Supostamente existe uma data limite para que as notícias façam chegar, contudo há exceções, como é óbvio, e está sempre presente a ideia de que os crimes poderão já ter prescrito, tudo elementos, tudo por nós que irão ser tidos em consideração no momento de fazer a apreciação dos factos, mas há que louvar que finalmente se está a começar a querer fazer alguma coisa séria para lidar com este tipo de criminalidade que tantas suscetibilidades fere, mas que a nível tanto social como legal pouco ou nada se faz. E já temos desenvolvimentos, contando com, pelo menos no momento da gravação deste vídeo e da publicação da notícia em questão, que data de 10 de fevereiro, 214 depoimentos. Agora, face a isto, há que ter em consideração também o seguinte, que todas as declarações que são prestadas, todos os depoimentos que são apresentados, são fidedignos, ou seja, que houve realmente um tipo de avanço, um tipo de abuso, e não estamos a lidar com alguma forma de vingança ou algum tipo de difamação. Estamos a contar que a equipa responsável por acompanhar estes processos é eficaz, é eficiente para garantir que no seu processo de filtragem consegue chegar mesmo aos culpados por crimes de abusos sexuais e lá está, mediante isto, mediante eventuais casos de difamação e simplesmente tentativas de manchar o nome de qualquer tipo de pessoa / personalidade, encaminhá-los então para as entidades e para os recursos competentes. Uma vez mais, é de louvar que algo esteja a ser feito neste sentido, até porque recentemente também, mediante todos os escândalos sexuais, porque convenhamos, sempre que se fala num único caso de um padre que abusou de uma criança ou o que quer que seja, e imediatamente existe toda uma onda de notícias, nem que seja de casos anteriores, para refrescar a memória. E tivemos agora recentemente um momento em que o antigo Papa Bento XVI veio pedir desculpa por ter encoberto um destes casos, e um dos argumentos que foi colocado na mesa, que a culpa não era propriamente dele, foi por ter-se rodeado de assessores que não eram dos melhores. Então, isto é discurso meramente na onda do politicamente correto. A culpa está presente, existe dolo, e também seria interessante ver que tipo de imputações legais iriam ser aplicadas, porque todos nós sabemos que não é por pedir desculpa que merecemos algum tipo de absolvição, principalmente mediante a gravidade deste tipo de factos, e lá está. Sim, é interessante ver este processo a avançar, independentemente da natureza da figura em questão, do seu estatuto social, até porque não é à toa que se diz que a justiça é cega. Deveria estar aberto o mote para garantir que é igual para todos. Mas isso são outras questões, ou não deveriam ser, mas pronto, é o que é. E uma vez mais, pedofilia, abusos sexuais na igreja, tudo crimes hediondos, não há outra forma de os descrever. Levanta toda uma série de questões relativamente ao porquê da sua prática e da sua conotação histórica, e apesar de tudo, é bom ver que depois de tanto tempo, depois de tanto se falar, haver realmente a mobilização de recursos para garantir que algo é feito para combater este tipo de criminalidade e trazer ao de cima
mínimo semblante de justiça. Deixem nos comentários as vossas opiniões e vemo-nos, como sempre, num próximo vídeo.